Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Glória a Deus. Quem está feliz? Amém. Estou muito feliz, nós já estamos hoje na nossa terceira reunião do dia. Foram 3 cultos cheios para a glória de Deus. As pessoas sendo impactadas pela unção. E eu sei que Deus tem uma porção reservada para essa noite, para a tua vida também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós estamos na nossa ceia, que acontece uma vez por mês, sempre no segundo domingo, mas como hoje, domingo que vem é dia dos pais, e nós sempre quando tem dia dos pais e das mães, nós preferimos antecipar uma semana a ceia, para dar às famílias a oportunidade de poder viajar, estar com a sua família, e se puderem estar no culto. Então, irmãos, eu queria compartilhar com você aquilo que nós começamos há umas 3 ceias mais ou menos, o tema da série de mensagens do Espírito Santo, o Espírito Santo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 1, 2, e você vai deixar sua Bíblia aberta, que depois nós vamos ler mais alguns versículos. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, preste atenção por favor. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo, ele está encarcerado, ele está preso por pregar o Evangelho. A Bíblia diz que ele vai ser perseguido e ele é perseguido e ele está em uma prisão em Roma e em breve ele vai ser executado. E antes de ser executado, ele decide escrever uma carta, mais uma de suas cartas, a um de seus discípulos. Quem é ele? Timóteo. Já havia escrito uma carta, a primeira carta de Timóteo. Agora ele vai escrever a segunda carta paulina para Timóteo. Nessa época, Nero era o imperador de Roma e ele desencadeou uma perseguição contra os cristãos. Uma perseguição de morte aos cristãos. Então Paulo, sabendo do que ele estava passando, ele decide escrever uma carta para encorajar Timóteo e encorajar a nós cristãos também, diante da situação em que eles estavam vivendo e de situações que nós vivemos. E ele começa o texto que nós lemos mais ou menos fazendo um cumprimento, dizendo, graça e paz e misericórdia, Timóteo, no amor de Jesus, que Deus te abençoe, mais ou menos assim. Agora no versículo 7, Paulo vai começar a passar instruções incríveis para Timóteo, para que ele pudesse vencer as dificuldades que ele haveria de enfrentar dali para frente. Versículo 7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Algumas versões dizem de equilíbrio, de moderação. A primeira coisa que o apóstolo Paulo deixou muito claro para Timóteo nessa carta é mencionar que Timóteo não estava sozinho. Ele disse, Deus não te deu um espírito de covardia, ou seja, tem um espírito em ti, e não é de covardia. Deus deixou para ti, Timóteo, o Espírito Santo. Igreja, eu estou aqui para dizer para você que você tem o Espírito Santo, que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, e a partir desse momento o Espírito Santo começou a habitar em você, e você não está sozinho. Passará os céus, passará a terra, mas a promessa de Deus não vai passar, a palavra de Deus não vai passar. E a Bíblia diz que todos os dias o Senhor estará contigo. Já era motivo para você se alegrar. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que o Espírito Santo está na tua vida. E nessa passagem, Paulo, ele ensina Timóteo algumas características, alguns atributos do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você poucas,
porque só um versículo, eu poderia trabalhar muitos, a Bíblia, e falar de dezenas de atributos dele. Mas eu separei 4 para falar contigo, porque são 4 características que nós precisamos carregar na nossa vida, se queremos alcançar os propósitos, os planos, cumprir a carreira que Deus tem nos designado. Quantos estão aqui? A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz a Timóteo é que Deus não deu um espírito de covardia. Diga comigo, eu não tenho um espírito de covardia. Bate na mão do seu irmão e diga, você é corajoso. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você não tem um espírito de covardia. Ele diz, Timóteo, em ti há um espírito, e o espírito é o Espírito Santo, e ele não é covarde, ele é corajoso. Lembrando que Timóteo tinha muitos motivos para não ter coragem, tinha muitos motivos para estar com medo. A igreja e os cristãos estão sendo perseguidos. O seu líder, o seu pastor, o seu mentor, o seu apóstolo, o seu discipulador está dentro de uma prisão e precisa morrer a qualquer momento, sendo torturado dentro do cárcere. A sua vida, Timóteo, estava correndo grande perigo. No entanto, Paulo sabia que a única saída para Timóteo enfrentar a vida, enfrentar as dificuldades, seria uma vida controlada pelo Espírito Santo, que o daria coragem. E se há algo que de fato não combina com você, é a covardia. Obrigado pelo teu entusiasmo. Não combina contigo a covardia, porque quem é cheio do Espírito Santo tem coragem. Quem é cheio do Espírito Santo não é covarde. Quem é cheio do Espírito Santo não foge, não vira as costas, não abandona, não desiste. Quem é alinhado pelo Espírito Santo, ele carrega esse espírito de não de covardia, de coragem. Diga amém. Olha que lindo a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Por quê? Porque aquele que está em vocês é muito maior do que aquele que está no mundo. O Espírito que está em você, o Espírito Santo que te dá coragem, é muito maior do que o espírito de medo, muito maior do que o espírito de covardia, muito maior. É isso que Paulo está nos dizendo. O apóstolo João está nos afirmando agora aqui essa verdade. O que está em mim é muito maior do que aquilo que está no mundo. O que está em você é muito maior do que aquilo que está no mundo. E não há nenhum espírito no mundo que vai conseguir dominar o espírito que está em ti, o Espírito Santo de Deus, o mais poderoso de todos. O Espírito Santo, ele te dá forças em momentos de fraquezas. É o único que consegue te dar força em momentos de fraquezas. O Espírito Santo é que te dá fé em momentos de dificuldade. É só o Espírito Santo dentro de nós que vai nos ajudar a ter coragem em tempos de adversidade. É só o Espírito Santo que nos sustenta nos dias de deserto. Você não espera ser levantado por um homem no dia da tua queda, não é? Porque só o Espírito Santo consegue levantar os abatidos, os caídos, os quebrados. É só o Espírito Santo. Pastor, mas foi uma pessoa usada pelo Espírito Santo. Porque nós somos maus, a natureza do homem é má. Se nós temos algum valor é porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. É o Espírito Santo que te guia em meio a uma tempestade. É Ele que te dá coragem para enfrentar cada desafio, cada prova que venha pela tua frente. É por isso que a Bíblia diz e nos ensina que quando os discípulos da igreja primitiva receberam o Espírito Santo, eles pregavam com ousadia, com coragem. Os mesmos que alguns dias antes estavam dentro de uma casa chorando, pensando em voltar a pescar, com medo que iriam morrer.
E como de um dia para o outro, eles agora estão pregando fervorosamente a palavra do Eterno, porque eles receberam a unção de coragem. O Espírito Santo veio sobre eles. Eu estou aqui para declarar: você vai receber essa unção essa noite. Você vai sair, eu não sei se tem alguém mais corajoso que você aqui, mas você vai sair com uma unção de coragem, porque o Espírito Santo habita em você, em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? Aleluia, aleluia. Mas Paulo não para aí. Paulo continua falando. Ele diz: Timóteo, você tem o Espírito Santo, ele está contigo, você está bem. E mais, ele não te deu timidez, ele não te deu medo, ele te deu coragem. E mais, ô Timóteo, ele também te deu um espírito de poder. Uau! Poder. A segunda palavra que Paulo libera sobre Timóteo é isso: se o Espírito Santo estiver em você, você tem coragem. E em segundo lugar, você tem poder. Receba o poder de Deus. Essa palavra poder no grego original é dunamis, que é a mesma palavra usada para dinamite. A mesma palavra. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você não só recebeu coragem, mas você também recebeu dinamite. Na tua mão, Timóteo, tem dinamite, tem poder. Esse poder, essa dinamite é o mesmo que saiu de Jesus. Quando aquela mulher do fluxo tocou nele, saiu virtude, dinamite, poder. É a mesma palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis dinamite, recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E quando você para ver isso, irmãos, que coisa linda, olha a revelação. Deus não dá somente coragem para enfrentar as provas e os problemas, mas Ele te dá dinamite para explodir os problemas, para superar os problemas. Ele não só te dá coragem para enfrentar um gigante, mas Ele te dá dinamite para derrubar o gigante. Ele te dá poder para derrubar o gigante. Ele não te dá somente coragem para sobreviver, Ele te dá poder para se destacar. E é isso que nós precisamos sair nessa noite deste lugar, com esse entendimento. Deus nunca vai te enviar para uma guerra de mãos vazias. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, Ele te capacitará com poder. 3 pessoas estão crendo? Ele não vai te enviar para uma missão sem recursos. Como vai ser isso? Não importa, descerá sobre ti o Espírito Santo e você será cheio de poder. Ele te deu dinamite, diga glória a Deus. Ele te deu dunamis, Ele te deu o poder. O Espírito Santo te empodera para cumprir a tua missão. Por que eu tenho o poder de Deus na minha vida? Para cumprir a missão, só não, para tudo isso. É o Espírito Santo que me dá poder para pregar. O que faz você voltar a essa igreja todos os domingos, todas as quintas, ser membro dessa igreja? Ah, o pastor fala bonito. Não é o poder de Deus que faz isso. Só Deus consegue arrancar você um domingo à tarde para vir para uma igreja. Por que antes você não ia? Porque não tinha poder que te atraía. Hoje tem. E você não vem como um religioso para a igreja, porque agora eu tenho uma nova religião. Não. Você vem porque você percebe que o poder flui, que a unção de Deus é distribuída e que você recebe esse poder sobre a tua vida em nome de Jesus. É o Espírito Santo que te capacita a servir. Eu vou falar. Por que alguns serviram e hoje não servem mais? Porque serviram o homem e não com o poder do Espírito Santo. Porque quem serve com o poder do Espírito Santo nunca deixa de servir. Nunca deixa de ser um servo. Nunca. Porque o Espírito do Senhor é o Espírito de Jesus. E Jesus é o maior servo. E se Ele habita em mim, eu estou alinhado com Ele, o meu prazer é servir na casa de Deus. E se um dia eu já servi e não sirvo mais, presta atenção.
Porque você parou de servir porque você se machucou com o irmão da igreja, com o seu líder, com o seu pastor, com alguém. Isso está errado. Isso está errado, teu foco está no homem ainda. Tira o teu foco do homem, pelo amor de Deus. Coloca o teu foco no Cristo. E aí você vai ter poder para desenvolver o teu ministério. O que faz você ser generoso? O Espírito Santo. O que faz você dar o teu dízimo e a tua oferta? O Espírito Santo. Se eu estiver assim com Ele, eu nem titubeio na hora de dar o meu dízimo e a minha oferta. Porque eu sei que a palavra de Deus me ensina e eu faço. E ponto final. E não importa o que aqueles que não estão alinhados com o Espírito Santo me falem. Não vai mudar a minha posição. É só o Espírito Santo que nos dá força para liderar uma igreja, para liderar um ministério, para liderar uma família. Papais, mamães que lideram seus filhos. É só o Espírito Santo, é só o poder do Espírito Santo que te capacita a cumprir com a sua missão. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Para, eu continuo. Timóteo, Deus está contigo, meu filho. E Ele não te deu um espírito de covardia. Ele te deu um espírito de coragem, de poder. Remanescentes, o Senhor está contigo todos os dias. E Ele não tem te dado um espírito de covardia, mas de coragem. E há poder de Deus na tua vida. Timóteo, tem mais. Timóteo, Deus também te deu um espírito de amor. De amor. O que o amor tem a ver com essa história? Tem tudo a ver. Porque quando eu tenho o Espírito Santo, eu tenho um espírito de amor em mim. E é muito interessante que Paulo diz isso. Pergunte, por quê, pastor? Porque sem amor você pode fazer mau uso do poder. Sem amor você pode fazer mau uso do poder. Quantas pessoas que chegam em posições de poder, só que não têm amor, olha as atrocidades que eles fazem. De que vale ter coragem e ter poder, ter dinamite na mão, mas não ter amor? Uma dinamite na mão de um engenheiro, ele constrói um túnel. Uma dinamite na mão de um terrorista, ele vai explodir edifícios. Os dois têm poder. Os dois estão com o poder na mão. Um tem amor, o outro não. Então é muito importante, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, você vai chegar em posições. Você tem o poder de Deus na tua vida, mas não basta isso. Você precisa ter amor. De que vale ter a dinamite e não ter amor? Paulo diz de que vale falar a língua dos homens, dos anjos. De que vale pegar meu corpo, me atirar no fogo? De que vale vender tudo que eu tenho para dar aos necessitados? Mas se eu não tiver amor, isso não vale absolutamente nada. O poder, a dinamite, melhor dizendo, ela tem poder tanto de construir como de destruir. Tem gente que com o poder de Deus tem destruído vidas. Tem estendido o dedo, tem acusado. Tem feito diferente daquilo que o Espírito Santo nos ensina a ser. O amor te faz usar o poder de Deus para construir. O poder, a unção de Deus na tua vida, o Espírito Santo, Ele te dá poder para você ajudar, para servir, para edificar, para abençoar os outros. Romanos 5:5 diz, e a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo dentro de nós que nos faz amar as pessoas. Agora, ninguém pode dar o que não tem. Vou repetir. Ninguém pode dar o que não tem. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e eu tenho alinhamento de caminhar com Ele, de ter relacionamento e intimidade com Ele, é muito fácil eu amar a todos. Porque não é o meu amor. O amor do homem é enganoso. É o amor de Deus que está em mim. É pela graça. Isso é fantástico, irmãos. Isso é algo maravilhoso.
Só as pessoas que têm o Espírito Santo que podem, é só o Espírito Santo que vai te ajudar a amar a Deus acima de todas as coisas. Acima do teu futebol, acima até mesmo da tua família. O meu filho às vezes diz: pai, quem o pai mais ama na vida? Eu digo: Deus. Ah, não vale. Eu disse: claro que vale, filho. Tem que ser Deus em primeiro lugar. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. A minha esposa sabe que ela é a número 2 na minha vida, porque o número 1 é o Espírito Santo. Depois vem ela. Eu também sei que ela me ama em segundo lugar, porque primeiro é o Espírito Santo. E temos ensinado o meu filho a mesma coisa. Primeiro o Espírito Santo, depois o pai, depois a mãe. Não, ele ama os dois incondicionais. Mas em primeiro lugar tem que ser o amor a Deus. E nós só conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas quando nós temos o Espírito de amor. E quem é o Espírito do amor? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ah, eu vou falar. Linda. Só o Espírito Santo pode te ajudar a amar esse teu marido aí. Não precisa olhar para ele não. Temperamental, nervoso. Às vezes, mas bem às vezes mesmo. Uma vez cada 10 anos ele é grosso. Só Deus para te ajudar, minha irmã, te dá poder para você conseguir amar Ele como Ele é. Aleluia. Obrigado, Jesus. Teimoso. Só Deus para fazer você amar Ele. Você está muito engraçadinha, minha filha. Só Deus para fazer o teu marido te amar. Vou falar. Só Deus para fazer o teu marido te amar. Vive com dor de cabeça. Só Deus para fazer você amar a tua esposa. Fala pelos cotovelos, minha irmã. O marido chega em casa, ele quer silêncio. Deus o livre. A bicha parece uma matraca. Fala, 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 fala. Só Deus para fazer o teu marido te amar. Aqui não tem, mas tem mulher mandona. Tem, cangaceira de saia. Quer mandar em todo mundo em casa, quer... O marido tem que bater continência. Só Deus para fazer o teu marido te amar, minha irmã. Aleluia, que Ele tem o Espírito Santo. Minha irmã ora sempre para nunca perder Ele. Porque os casamentos se vão, porque o Espírito Santo já se foi. Ele está, Ele não sai de nós, mas Ele se apagou. E quando se apaga, nós não conseguimos mais tolerar o que antes nós tolerávamos. Nós não conseguimos mais amar como um dia nós já amávamos. Quando nós temos o Espírito do amor, a gente consegue suportar o insuportável. A gente consegue superar o insuperável. Só o Espírito Santo para poder te ajudar a amar teus filhos e corrigi-los. Porque a correção é de quem ama. Nossos filhos não entendem a correção. Eles acham que nós estamos sendo maus com eles. Não. A Bíblia diz que nós não podemos jamais deixar de crer na correção do Todo-Poderoso. De criticar uma correção de Deus em nós. Por quê? Porque Deus só corrige quem Ele ama. E se nós temos o amor de Deus em nós, nós corrigimos sim o nosso filho. Eu como pastor dessa igreja, eu corrijo sim a igreja. Por quê? Porque eu como um pai te amo. Como um pastor eu amo o rebanho que Deus colocou para eu cuidar. Que as ovelhas não são minhas, são do meu pai. Mas Deus me colocou para cuidar de vocês. E às vezes eu vou ter que amar você assim, te corrigindo. Ei, só o amor de Deus faz você amar o próximo. Só você mais profundo. Só o amor de Deus pode te ajudar a amar e orar por aqueles que te perseguem.
Não, pastor, ele lá, eu aqui. Ele plantou, está colhendo, ele vai para o inferno, aquele miserável. Não vai não, irmão. Tem que orar por ele. Tem que abençoar ele. Só o Espírito Santo, irmãos, em nós é que vai fazer com que esse amor transborde na nossa vida. E as pessoas vão olhar para nós e vão ver a diferença. Não é por causa de um cabelo, de uma roupa diferente, não. As pessoas vão ver que os olhos brilham. Elas vão ver que quando a gente abre a boca, nós somos um poço do amor de Deus. Uma fonte inesgotável do amor de Deus sendo liberado sobre a vida das pessoas. Me perdoem. Era para eu não estar aqui hoje. Eu tô com... Vou ver se ele está aqui primeiro. O médico mandou hoje, eu não vim para a igreja. Verdade, 3 da manhã ontem eu estava lá. Ele disse, amanhã descanso o dia inteiro, pastor. Eu disse, sim, depois da ceia da noite. De manhã, tarde à noite. Olha aqui para mim. O Espírito Santo é o único que pode te dar amor. Só Ele, diga amém. Paulo está equipando Timóteo. E ele está dizendo, Timóteo, o Espírito está contigo. Você tem coragem porque o Espírito está em ti. Você tem dinamite na mão. Você tem poder na tua vida. Poder para expulsar demônios. Poder contra todos os espíritos. Você é muito mais. Timóteo, mas não adianta você ter tudo isso e não ter amor. Porque você vai ter que ter amor. Porque se não tiver amor, tem hora que dá vontade de jogar dinamite na cabeça do irmão. Você está rindo porque você sabe que é verdade. Dá ou não dá? Dá. Mas você precisa de amor. E mais, você também precisa de um elemento, que é o Espírito Santo dentro de você. Qual é esse elemento? Domínio próprio. Espírito de domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo dominando a sua vida, no controle da sua vida, certamente ele tem a capacidade de dominar os seus desejos, seus sentimentos e até mesmo consegue gerir os seus pensamentos. Embora essa seja a última habilidade, a última característica mencionada, ela não é a menos importante. Porque aqui não está numa ordem de importância, todos são iguais. Agora olha só que interessante o que o livro de Provérbios diz no capítulo 16. Provérbios, se você não sabe, são 31 capítulos. É um livro excelente para você ler todos os dias um capítulo. E durante 30 dias do mês você vai ler um provérbio. O resto da tua vida. Todo dia você lê o dia do... Amanhã dia 7, amanhã você lê Provérbios capítulo 7. E quando o proverbista ele escreve no versículo 32, ele diz: melhor é um homem paciente do que um guerreiro. É melhor ter paciência do que ser um lutador. É melhor a paciência. Mas ele continua e diz: mais vale controlar o seu espírito do que ganhar uma cidade inteira. Mais vale mais dominar o seu espírito do que ganhar uma cidade inteira. Vocês já ouviram isso? A vaca que dá 20 litros de leite e depois ela, pá, dá um coice. Perde tudo. Tem gente que é assim. Ele conquista muito, mas perde muito rápido. Por quê? Porque não consegue controlar seus impulsos. Não consegue. Fala, vomita na rede social, vai para tudo que é lugar, atinge até quem não deveria ser atingido. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Ou tem, mas ele está apagado. Porque se ele estiver aceso e é ele que controla e comanda a tua vida, você não faz isso. Você consegue se controlar. Ainda sabemos que é um fruto do Espírito, o domínio próprio. Coríntios capítulo 9, é um fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem que ter domínio próprio. E agora Paulo está reforçando a informação. Timóteo, você precisa ter domínio próprio. E é o Espírito Santo em nós que nos dá o domínio próprio. É o Espírito Santo que vai te ajudar a controlar os teus impulsos no presente, cujas consequências poderá se arrepender no futuro. Uma palavra falada no impulso, você perde teu casamento.
2 minutos na frente de uma reunião de RH, você perde o seu trabalho. Quantos que perdem a cabeça na frente de um advogado e de um juiz e são presos por coisas que ele nem fez, mas ele ficou irado e falou que não devia? Quantos têm perdido tantas oportunidades na vida pelo simples fato de não saber controlar-se? Deus nos deu algo que é fantástico, que é os nossos sentimentos. Mas Deus deu o sentimento para nós dominar ele e não ele nos dominar. Diga comigo, em nome de Jesus, eu não vou permitir que as minhas emoções me dominem. O Espírito Santo em nós, o amor de Deus em nós, faz nós honrarmos as alianças. Olha para mim, faz nós honrarmos as alianças. A aliança está acima de qualquer sentimento. O que faz uma pessoa trabalhar numa empresa e sair falar mal? Porque ele não tinha aliança, ele tinha um contrato. Isso ele faz em todo lugar. O que faz alguém sair de um casamento de anos e expor aquele que foi o pai dos seus filhos? Eu sei que eles fazem coisas erradas, mas nós precisamos ter esse domínio que a Bíblia está nos ensinando. Ei, a aliança está acima de qualquer sentimento. Eu e minha esposa temos uma história de 30 anos. Você acha que em 30 anos nós tivemos alguma discussão? Sim ou não? Sim ou não? Eu e a minha esposa, pastor Rafael, santo, minha esposa santa, pastores dos anjos. Você acha que em 30 anos nós tivemos discussões? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Não precisa ficar assustado, já tivemos sim. E tem hora que a discussão é acirrada. E aí a gente começa a pensar um monte de coisas. Porque o sentimento é ferido. Mas eu olho para a mão e penso assim, ó. A aliança que um dia eu fiz com ela está acima daquilo que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo vai passar. Mas a aliança será para sempre. O que faz alguém sair da igreja? A mesma coisa. O que faz alguém sair de uma empresa? A mesma coisa. Sentimento. Eu estou sentindo. Não foi Deus que dirigiu. Amém. Tem exceções. Mas irmãos, a maioria das pessoas saem por causa de sentimento. Dão ouvidos, ouvem coisas e se esquecem que um dia tinha uma aliança. Isso é muito sério. Quem carrega o Espírito Santo dentro de si, quem tem o Espírito Santo, ele tem domínio sobre sentimentos. Ele tem domínio sobre as suas emoções. Quantos estão me seguindo? O Espírito Santo é mais poderoso que todo sentimento de ira, de nojo, de raiva que você possa sentir. O Espírito Santo, ele traz sobre você o poder de controlar sentimentos de dor. Verdade. Esta semana nós perdemos 2 irmãos queridos, que o Senhor levou para casa mais cedo. O irmão Lázaro, que foi um diácono aqui da igreja, serviu muito tempo com a gente, um homem de Deus, uma bênção. E rapidamente ele ficou doente e partiu. Eu estive lá, fiz o velório, estive com a família. E esta semana uma dor incalculável no meu coração. Quando de manhã cedo eu despertei para vir para a igreja, para trabalhar, e eu senti um aperto no meu coração tão forte, como se fosse um AVC que estava acontecendo. E quando meu coração apertou, era muscular mesmo, assim, doía o coração. E eu me levantei rápido, coloquei a mão no peito e disse misericórdia, eu comecei a orar. E já passou. 2 minutos depois me veio a notícia que faleceu um irmão, o Ivens. O Ivens foi a primeira pessoa que reconheceu a unção pastoral na minha vida. O Ivens foi um cara extraordinário. O Ivens, eu conhecia ele antes de me converter. O Ivens era um cara que nunca, em toda a história de vida que nós construímos, ele foi contrário a alguma coisa. Um cara servo, um servo de orelha furada, como a Bíblia diz. Um cara maravilhoso, 57 anos de idade. Sai de manhã para trabalhar e volta dentro de um caixão porque teve um ataque fulminante no hospital.
Quando aconteceu e comecei a conversar com a família para saber o horário, foi exatamente aquela hora que meu coração doeu. Eu me tranquei dentro da minha sala, no escritório, comecei a chorar, porque eu amo aquele homem. Chorei muito tempo. Chorei. E na hora o Espírito Santo falou comigo: a dor que você sente, filho, é a dor de um pai que perde um filho. Eu consegui sentir por alguns minutos a dor de um pai que perde um filho, porque para mim o Ivens era um filho. Por mais que estava na igreja da filha, onde ela é pastora, estava ali como diácono, mas eu sempre amei ele. Todas as semanas praticamente ele vinha lá no escritório me ver, para a gente conversar, orar juntos. E naquela hora, irmãos, você acha que o espírito humano consegue tirar a dor? Não consegue. Eu estaria até hoje chorando, se não fosse a ajuda. Chorei, dobrei meu joelho dentro da sala, comecei a orar e disse: Jesus, o teu Santo Espírito é o consolador. Consola a minha dor, Senhor, porque está insuportável. Eu sei para onde ele foi, eu estou muito feliz porque nós vamos ter esse reencontro. Ele só foi mais cedo para casa. Mas eu não quero sofrer, Senhor. Essa dor que eu estou sentindo, eu sei que é uma dor de luto, mas arranca isso do meu coração e consola as minhas dores. Na mesma hora, irmãos, a pastora Manuela, sem saber, abriu a porta do meu escritório, me viu chorando e me deu um abraço. Aí o Espírito Santo usa essas coisas. Simples. Ela me viu chorando e disse: pastor, deixa eu te dar um abraço. Pronto. Ela abraçou, saiu. E no que ela saiu, meu coração voltou a se alegrar. Vamos viver. Nós temos um retiro pela frente. Nós temos uma ceia no final de semana. Vamos cuidar dessa família que ficou enlutada. Essas famílias, na verdade. E vamos seguir a vida. Tem consagração no domingo. Vamos seguir. Só o Espírito Santo. Que você consegue controlar o teu sentimento com a ajuda dele. Pastor, eu não consigo controlar a minha ira. Com todo respeito, meu irmão. Mas você ainda não entregou o comando ainda da tua vida para o Espírito Santo. Pastor, eu não consigo controlar os meus desejos carnais. Eu não consigo abandonar o álcool. Eu não consigo abandonar as drogas, cigarro, sexo ilícito, pornografia, vícios, com todo respeito. Mas o Espírito Santo ainda não comanda a tua vida. Porque eu poderia pedir aqui para dezenas e centenas nos 3 cultos de pessoas que levantariam a mão e compartilhariam testemunhos de mudança de vida. No momento em que decidiram entregar a sua vida ao Senhor. As pessoas que foram ao encontro com Deus, cadê elas? Cada uma tem uma história. Cada uma tem um testemunho. Quantos me mandaram mensagens e dizendo: pastor, nós vamos fazer assim a partir de agora. Como? Quem te convenceu? O Espírito Santo. Por que até no ir ao encontro não faziam aquilo e agora fazem? Porque deram uma oportunidade para o Espírito Santo conduzir sua vida. Ei, Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele está contigo. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar. Ele vai te consolar. Mas você precisa colocar o comando da tua vida nas mãos do poderoso Espírito Santo. O Espírito Santo é mais poderoso do que esses pensamentos de inferioridade. O Espírito Santo é muito mais poderoso do que qualquer complexo ou pensamento negativo. Quando vem pensamentos de baixa complexidade, meu irmão começa a orar. E diz: Deus, eu não sou isso. Por que eu estou pensando isso? Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. E Ele vai te ajudar. Salmo 50, 15. Clama a mim no dia da tua angústia que eu vou te ajudar. É a fome com a vontade de comer. É eu querendo ser abençoado e Deus querendo abençoar. Mas para isso acontecer tem que haver o clamor, a busca.
O Espírito Santo te ajuda a ter a imagem correta de quem realmente você é. Paulo, em sua última carta, ele escreve para Timóteo e diz: Timóteo, você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo. Você não é medroso. Você é corajoso. Você não tem um espírito de covardia. Você é corajoso. Você, Timóteo, tem poder. Você tem um espírito de poder dentro de você. Timóteo, você tem um espírito criacional dentro de você, que vai te dar ideias, que vai te dar projetos. É só você acionar, ele está aí dentro. Vai explodir, Timóteo. Timóteo, você tem o amor, que é o meu amor. O amor de Deus está dentro de você. Você vai conseguir amar quem te persegue. Você vai conseguir orar pelo Judas. Você vai conseguir orar por quem te trai. Você vai conseguir amar as pessoas, mesmo que elas não demonstrem amor para você. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo, o Espírito do amor. E outra, Timóteo, você precisa do domínio próprio. Porque se você não tiver, você vai dar na cara de todo mundo. Você precisa disso. Igreja Remanescentes, Deus me trouxe aqui. E quando você lê a história de Timóteo, você vai ver que Timóteo não teve apenas um ministério longo, mas frutífero. Por causa de quê? Por causa de conselhos que ele recebeu do apóstolo Paulo e permitiu que o Espírito Santo fizesse exatamente o que Paulo orientou. Eu estou aqui para declarar sobre a tua vida que você vai sim alcançar os propósitos que Deus tem para você. Eu estou aqui para dizer para você que você vai sim alcançar os propósitos que Deus tem para a tua família. Você e tua família serão salvos. Mas irmãos, permita que o Espírito Santo conduza a tua vida. Permita que o Espírito Santo conduza os teus passos. Oh, Espírito Santo! De manhã, bom dia, Espírito Santo. Eu estou indo trabalhar, Espírito Santo. Me leve em paz e segurança, Espírito Santo. Ô Espírito Santo, eu vou fechar um negócio, o que eu faço agora? Ô Espírito Santo. E você vai ouvir a doce voz. A doce voz do Espírito Santo ardendo dentro de ti, na sua mente, no seu coração, te instruindo da mesma forma que Timóteo foi instruído durante todo o seu ministério. Igreja Remanescentes, você não está sozinho. Igreja Remanescentes, você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo. Você não é covarde, diga eu sou corajoso. Vai, igreja, diga eu sou corajoso. Sobre você existe o poder de Deus. Sobre a tua vida está o amor de Deus. E sobre a tua vida está o domínio próprio, em nome de Jesus. Só quem crê, celebra o Senhor. Fica de pé, vamos aplaudir. Aleluia. Aleluia. Quantos creem? Feche os seus olhos. Comece a atrair essa presença. Comece a se manifestar nele. Pastor, eu tenho medo. Falta alinhamento. E agora é o momento de você abrir os teus lábios e dizer: um dia eu já fui ousado, Senhor. Um dia eu já fiz isso. E hoje eu tenho medo. Medo por quê? Se o Espírito que está em ti te dá coragem. A Bíblia diz que Josué e Caleb tinham um espírito diferente. O espírito de coragem. Caleb com 75 anos, eles falaram: te aposenta. Ele falou: não, tem muita coisa ainda para conquistar. Coragem. Você vai sair dessa ceia com esse Espírito. O Espírito Santo, que vai te dar coragem para enfrentar tudo que vier pela frente. O Espírito Santo está te colocando poder, colocando nas suas mãos uma dinamite. E não é para destruir, é para construir, porque você também está recebendo o amor de Deus. Para de levar tudo para o lado pessoal, meu irmão. Vai dar tudo errado. Leva para o espiritual.
como Jesus faria, o que Ele falaria, como Ele se comportaria. Peça perdão a Deus nessa noite. Você tem a oportunidade agora de abrir os seus lábios, falar com Deus e dizer: Deus, eu preciso de coragem, de poder, de amor, domínio próprio. O que você precisa, fale com Ele. Há uma unção de Deus aqui. Recadabachori andaraias. Há uma unção de Deus. Isso, abra os seus lábios. Não fique calado agora. Feche os seus olhos. Comece a orar e o Espírito Santo vai começar a te habilitar. O poder de Deus vai começar a se manifestar na tua vida.